E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo está sendo patrocinado pela Renata, que não pode fazer a aula dela hoje. E vamos aproveitar que o servidor está off e vamos provar que Fausto também é cultura, que também é autoajuda e mensagem bonita, frasesbonitas.net aqui. Vim trazer uma dica cultural para vocês, o Mágico de Oz. Engraçado, acho que uns dias atrás eu tava rolando meu feed lá e aí teve um post de um amigo meu e tava escrito assim, aqueles posts dos sofrentes. E assim, sorte do homem de lata, porque ele não tinha coração, então ele não sofria. E aí eu falei, cara, lembrei dessa história e foi uma lembrança muito gostosa. E eu não sei, sinceramente, eu não sei, eu não assisto os meus vídeos antigos, então eu não sei se eu já falei sobre isso aqui no canal. Mas o Mágico de Oz eu acho que é uma história que todo mundo deveria ler, assistir ou ver, ou de alguma forma falar sobre ela, porque é uma história fantástica. E algumas histórias infantis, elas são extremamente úteis, mesmo depois da vida adulta. Entre eles O Pequeno Príncipe e o Mágico de Oz, e essa história em especial eu tenho um carinho muito grande por ela. Dá pra falar, dá pra propor as reflexões pra vocês que eu quero, sem dar spoiler da história? Impossível. Vocês já me conhecem e, tipo, realmente não dá. Então, se você quer saber sobre essa história, se você quer ler, assistir, se você quer entender, e não quer spoiler dessa história, porque você quer vivê-la, curti-la, saboreá-la, então larga esse vídeo agora e volta aqui depois que você terminar. Mas aí, quando você terminar, eu faço questão que você volte aqui, porque, assim, eu quero falar algumas coisas com muito carinho pra vocês. Então, vamos a todos os spoilers. Essa história é muito antiga, acontece quando a Dorothy ela é levada por um ciclone. Isso daqui não é um tufão, né? É um ciclone mesmo. E ela cai na Terra Encantada, no mundo mágico. E aí ela quer voltar para casa dela, porque aquele lugar é bonito, mas afinal de contas não é o lugar dela. Ela precisa reencontrar os pais, ela quer ver a família novamente. E aí ela, ao se informar, como a gente faz, né? É informada que a única pessoa capaz de mandá-la de volta para a terra dela seria o grande mágico de Oz, the Great Wizard of Oz. Então vamos achar esse mago aí, vamos atrás dele. E nessa peregrinação, para encontrar o grande mágico de Oz, ela vai encontrando outros personagens, que são esses três aqui. Se eu fosse criança, eu teria medo desses personagens vestidos desse jeito. Eu acho que essa história merece muito, assim, os personagens mais fofinhos e uma história mais elaborada. E eu não sei se tem adaptação, se deve ter, talvez. Eu fico triste de ver que eu tô ficando velho e muitos de vocês novinhos não conhecem essa história. Eu acho que, cara, devia ser patrimônio da humanidade essa história. Veja, deixa eu diminuir aqui o volume para não ficar tomando esses sustos. O que acontece? Se eu não me engano, o primeiro que ela encontra, e aí a ordem também tanto faz, é esse espantalho. E esse espantalho, ele tá procurando o Mágico de Oz. Então, já que estamos procurando a mesma pessoa, vamos se ajudar, vamos junto procurar. Por que é que o espantalho ele quer encontrar o Wizard of Oz? Porque ele não tem cérebro e ele não aguenta ser burro e ele quer ser inteligente. E a única pessoa que pode dar a ele um cérebro é o Mágico de Oz. Então é por isso que ele tá nessa empreitada. E aí depois eles encontram o Tin Woodsman, que é esse homem de lata. E por que ele quer tanto encontrar o Mágico de Oz? É porque ele não tem coração. E aí ele conheceu uma mulher e ele só não pôde ser feliz com ela. Ele só não pôde casar, ele só não pôde amá-la. Ele só não pôde fazer tudo o que ele queria fazer porque ele não tinha coração. E afinal de contas, sem coração, quem é capaz de amar? Estão entendendo mais ou menos onde que essa história vai? Pois bem, logo eles encontram o leão. E esse leão, quando você lê no imaginário do livro, quando você pega o livro pela primeira vez, que foi o meu caso, você não pensa nesse ator vestido com essa roupa assustadora que não é nada, né, cativante. É um leão mesmo, você imagina o Aslan, né? Só que covarde. Ele se borra de medo de tudo, ele não pode ver um rato, ele não pode ver nada, ele tem medo de absolutamente tudo. E aí se a Dorothy quer voltar para casa, o espantalho ele quer um cérebro e o homem de lata ele quer um coração, o que vocês acham que o leão covarde ele quer? Exatamente, ele quer coragem. E aí eles entram, eles se aventuram, eles vão em busca do Mágico de Oz. E aqui o spoiler ele começa a ficar crítico. Então é melhor que você pare realmente se você quiser saber como essa história acaba.
Mas o que acontece é que depois de todos os perrengues que eles passam para encontrar o grande mágico de Oz, esse mágico, ele é um charlatão. Ele é basicamente um charlatão, ele é coach. Ele é coach quântico e ele quer que você consiga as coisas. Entende? Não tenha gurus na sua vida, não tenha gurus porque gurus fazem mal. Tenha modelos de comportamento e modelos de aprendizado, de sabedoria, sim, mas não acho que você pode seguir cegamente uma única pessoa. Senão você vai se lascar. A gente está vendo aí o resultado que está dando no nosso país. Qual que é a mensagem fantástica dessa história? Eles se metem em tanto perrengue para encontrar esse mágico de Oz, que quando eles se metem em encrenca, quem tira eles das grandes encrencas que eles arrumam eventualmente ali é o espantalho. E em determinados momentos de muito perigo, determinados momentos desesperadores, quem é que demonstra a grande coragem ali no meio? Coragem não é imprudência. Não é imprudência. O cara que anda empinando moto para lá e para cá e passa os cruzamentos assim sem olhar para os lados, esse cara ele não é corajoso, ele é imbecil. Ele é imbecil. Porque a coragem, ela não significa que você não tem medo de nada. Quem não tem medo de nada é idiota e vai se arrebentar e muito provavelmente, por leis aí da natureza, não vai chegar a virar idoso. Quem é corajoso tem medo sim, só que consegue controlar esse medo, consegue ter propósitos, consegue se abnegar, consegue se arriscar, colocar em risco assim mesmo, pelo bem comum, pelo bem dos outros, por um propósito maior do que ele. Isso é ter coragem. E o leão, ele sempre foi covarde por si, mas dado momentos em que o grupo estava em perigo e ele precisava se sacrificar pelo grupo, se abnegar, colocar em risco a própria segurança para salvar as pessoas que ele tinha passado a amar ali, ele demonstra coragem e talvez, e aí Fausto, interpretação de Fausto, não é mais com vocês, talvez a grande mensagem aqui seja do Homem de Lata. Por quê? Porque quando ele começa a lamentar e ele começa a contar a história dele, ele fala: eu encontrei uma mulher com quem eu viveria, com quem eu casaria, com quem eu queria ser feliz, e os nossos momentos eram muito bons, mas assim, por me faltar um coração eu não pude casar com ela e não pude amá-la. E aí você vê que da mesma forma como precisou haver ali situações de risco e de perigo, de complexidade que exigissem do espantalho que ele fosse inteligente, que ele fosse engenhoso, como houveram situações de risco em que o leão ele teve que se arriscar pelo bem do grupo, então ele demonstrou coragem. O Homem de Lata ele demonstrou em várias oportunidades na vida dele e também para o grupo ali que ele era completamente capaz de amar e de demonstrar amor. Olha que engraçado, é uma mensagem bonitinha, óbvia, mas tem coisas aí nas entrelinhas que não ficam tão óbvias, né? Que é o fato de que todo mundo tem dentro de si capacidade de aflorar determinadas características que não necessariamente afloram por qualquer coisa. Então, talvez você viva buscando, rezando, orando, lendo livros, se espelhando em pessoas. Por quê? Porque você quer ser inteligente, porque você quer ser capaz de amar, porque você quer demonstrar determinadas características que talvez já existam em você e talvez você não consiga manifestar por falta das circunstâncias que exijam isso. Eu acho que isso tem muito a ver, principalmente no que se refere ao Tim Woodsman, o Homem de Lata. Ele tem um vídeo aqui no meu canal, se eu não me engano é da playlist Leitura com Pitaco, em que eu falo de uma letra do Foo Fighters, que é Is Someone Getting the Best of You, or For Me, não lembro agora, mas basicamente a letra do cara diz, tem alguém aí extraindo o melhor de você? Tem alguém aí extraindo o melhor de você? Porque eu vejo um monte de gente se chibatando porque acha que é incapaz de amar alguém, mas nunca encontrou alguém que extraísse dela todo o melhor e tudo aquilo que ela pode ser ao lado de alguém. Cada um tem da gente aquilo que cativa. E determinadas pessoas, elas são tão ruins pra gente, não digo pro mundo, mas pra gente, que elas cativam o nosso pior lado, e aí a gente fica se sentindo mal por manifestar esses lados. E aí você fica lendo um monte de livros de autoajuda, indo na igreja, né, se auto-punindo,
se cobrando, se achando uma pessoa horrível, quando na verdade tudo que você precisava era ser corretamente estimulado para que na companhia de outra pessoa você pudesse aflorar aquilo que tem de melhor em você. Então, não fique buscando características, como é que eu digo isso, em si. Não busque coragem, não busque amor, não busque essas características como inteligência de forma abstrata, como se você tivesse inteligência ou não, como se você tivesse amor ou não, como se você tivesse coragem ou não. Busque situações em que você pode mostrar o melhor de você. A gente está vivendo uma pandemia, somos mais de 3 milhões de infectados no mundo. É gente pra caramba, e aí você fala, nossa, eu não sei pra onde esse mundo vai. Ninguém sabe. Quem fala que sabe onde o mundo vai parar é porque está mentindo descaradamente. Ninguém sabe o que vai acontecer do mundo. Mas essas são circunstâncias que demandam muita coragem, muita resiliência, muita força. Ela demanda também muita abnegação. A abnegação é deixar de lado o próprio conforto e o próprio bem pelo bem coletivo, pelo bem de outras pessoas. Você pode demonstrar extrema coragem enfrentando, descobrindo maneiras de viver a sua vida sem se contaminar e sem contaminar ninguém. E é a fase também em que você pode conseguir demonstrar muito amor. Muito amor pela sua família, pelo próximo, por pessoas que você nem conhece, porque agora a gente está percebendo que não basta a gente estar seguro, a gente tem que deixar outras pessoas seguras. Não basta a gente estar bem informado, outras pessoas têm que estar bem informadas também, senão a gente que vive em sociedade extremamente interconectada, todo mundo dependendo uns dos outros, não basta você se salvar sozinho. Eu dei uma devagada aqui na história onde eu queria chegar, mas talvez essa seja a mensagem. O amor, ele não existe por si só, ou você é uma pessoa amorosa ou não. Esse negócio que adolescente tem e que eu tive, que você também teve, que talvez tenha até hoje, e aí você tem que parar o mais rápido possível. Você nunca será uma pessoa atraente no sentido pleno da palavra. Ou seja, você nunca será uma pessoa tão inteligente e tão atraente, e tão corajosa e tão amorosa ao ponto de agradar toda a sociedade. Isso você não conseguirá, porque isso não existe. Aquilo que é excelente para uma pessoa que te ama pode ser horroroso para uma pessoa que não. E tanto o amor quanto o desamor, eles não são culpa ou mérito seu. É uma questão de natureza mesmo. E aí eu dei uma viajada, e aí talvez você pegue no meu pé nesse ponto, e aí eu não vou ter como provar, porque tem muito de opinião pessoal, aí também não leva em nada do que eu digo como verdade absoluta. Essa é a minha visão, é a maneira como eu vejo as coisas. Eu acho que da mesma maneira que tem gente que me acha uma pessoa extraordinária, e eu não me vejo assim e não sou, tem gente que me acha um lixo, e eu também não me acho desse jeito. Por isso, fortalecer a sua autoimagem é uma coisa muito importante. Saiba qual é o seu nível de coragem, qual é o seu nível de inteligência, qual é o seu nível de amor, aquilo que você pode oferecer para as pessoas. Conheça-se bem, porque aí você não vai cair no erro de contar com o olhar do outro para se definir, porque aí você nunca vai ser feliz de forma alguma mesmo. Se você depender do olhar do outro para dizer quem você é, você está muito lascado. E ainda assim, saiba que tipo de pessoa que te cativa, que situações te fazem demonstrar coragem e que outras te fazem demonstrar descaso. Porque tem casos em que você simplesmente não quer se abnegar, em que você simplesmente não quer fazer sacrifício e que você não quer ceder. E não é um lugar onde você deve estar. Então, que lugares é que te cativam coragem? Que lugares fazem com que você... Que circunstâncias, que situações fazem com que você se concentre ao ponto de demonstrar sua capacidade, sua inteligência? E dado isso, quais são as coisas? Quais são os ambientes? Quais são as pessoas? Quem é que desperta em você o amor e a melhor pessoa que você pode ser? Reflita sobre isso, leia esse livro. Se você quiser, se você estiver estudando aí os Paranauê do inglês, veja que a Anne Hathaway, ela tem um trabalho sensacional, cara. Eu gosto muito dessa atriz, você pode falar o que você quiser dela. Tem um monte de gente que tem um monte de motivos para não gostar, assim como são todas as pessoas no mundo. Mas tem o Audible. O Audible é uma plataforma da Amazon em que eles leem os livros para você. Se você estiver estudando inglês agora, vale muito a pena você ler esse livro em inglês, porque ele
É uma história gostosinha, é fácil, os vocabulários eles são simples, é bem intuitivo e essa leitura vai fluir se você tiver um inglês aí intermediário para intermediário. E se você tiver lido já, escute essa atriz lendo esse livro para você, e é muito legal porque ela interpreta os personagens. Então quando chega na fala do espantalho, ela faz a voz do espantalho e ela faz o Homem de Lata, e ela fazendo o leão é uma coisa memorável, é muito engraçado, é muito gostoso, muito legal. E eu não vou dizer para vocês porque eu não incentivo a pirataria, mas teve gente aí descarada, mau caráter, que upou isso daqui, por exemplo, no YouTube, e o vídeo, o audiobook que você deveria comprar, ele está disponível. Se você puder colaborar e reconhecer o trabalho dessa empresa que contratou a Anne para fazer esse trabalho maravilhoso que foi feito, compre esse livro na Audible. E eu estou fazendo merchan gratuito, sem ganhar absolutamente nada para isso. E eu não estou falando da boca para fora, não. Eu comprei esse audiobook. Mas aí eu não sou assim um ser humano tão bom assim, porque eu comprei esse, né? É muito fácil jogar confete em si mesmo. Mas eu comprei esse audiobook muito antes de eu descobrir que ele estava disponível no YouTube. Se não me engano, eu comprei isso em 2015, ou talvez até antes, talvez 2013. Não lembro de quando que esse áudio é. Ainda assim, se eu tivesse escutado ele pela primeira vez no YouTube, eu entraria lá e compraria o audiobook, porque eu acho que o trabalho que foi feito aqui é sensacional. Tá aí dicas culturais para vocês treinarem o inglês no livro físico, aliás, pode ser e-book também, mas assim, leia o texto, escute essa história, reflita sobre ela, porque é uma história muito bonita que vale muito a pena ser lida e apreciada. Ok? Bom, até a próxima, um grande abraço.